versículos de 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, e um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E o pão nosso de cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixeis cair em tentação. Meus queridos, nós temos falado aqui aos domingos a respeito do que o Senhor tem feito em nossas vidas, e nós temos aprendido que o Senhor tem nos abençoado. Bênçãos sem medidas são derramadas constantemente, diariamente, sobre as nossas vidas. E nós podemos ver a boa mão do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família, cuidando o tempo todo, nos protegendo, dando a provisão, aquilo que é necessário para nós, dando-nos dons e talentos para que possamos ser abençoados e abençoar aos outros. Nós temos falado sobre isso, dessas dádivas do Senhor sobre a nossa vida, e como nós devemos usar essas dádivas que o Senhor nos deu. Há um propósito, há um objetivo para isso, há uma missão dada a nós como igreja, povo do Senhor, como indivíduos, discípulos de Jesus, de proclamação do Evangelho, da boa notícia àqueles que o Senhor nos enviar. Onde o Senhor nos plantar, temos que ser luz e sal deste mundo, e aproveitando tudo aquilo que Deus tem nos dado, ser bênção na vida dos outros. E o cuidado que nós devemos ter é de nós não nos envolvermos com o reino deste mundo, com os reinos deste mundo, e construir o nosso próprio reino. Nós temos percebido e temos refletido aos domingos sobre isso. Esse é o cuidado, porque nós pertencemos a um reino. Nós somos tirados de um reino de trevas, um reino que não pertence ao Senhor, e fomos transportados para o reino do seu amor. E é nesse reino que nós vivemos, e é sobre esse reino que nós proclamamos a boa notícia, a boa nova, aquilo que nos transformou, aquilo que mudou o nosso viver. Então, meus irmãos, nós, diante disso e diante dessa vida que nós vivemos, essa vida moderna, cheia de crises e tensões o tempo todo nós vivemos entre crises e tensões diariamente, seja no trabalho, seja na família, seja na relação marido e mulher, pai com filho, filho com pai, vizinho, no trânsito. O tempo todo nós estamos vivendo aí crises e tensões. Exaustão no trabalho, estresse financeiro, excesso de informação que nós temos todos os dias, em todo momento, está aí, né, na nossa mão. O mau uso das redes sociais. Nós vivemos, então, nesse mundo. E há, então, uma preocupação e algo que atinge o nosso coração diante dessas crises e tensões, porque isso nos faz voltar os nossos olhos e inclinar os nossos corações para as coisas desta vida. A preocupação dessa vida. Nós falamos semana passada a respeito disso, do mundo, de nós não ficarmos ansiosos, mas para não ficarmos ansiosos, nós precisamos viver o quê? Confiando no Senhor. Porque quando nós confiamos no Senhor, é o melhor remédio para a ansiedade. E aí, diante disso, meus queridos, nós precisamos entender como que nós temos olhado para todas essas crises e tensões que nós vivemos nessa vida moderna. E a pergunta que deve ser feita: nós temos vivido nesses reinos, no reino deste mundo, ou o reino do Senhor? Essa é a pergunta que nós temos que responder todos os dias da nossa vida. Quando você acorda, durante o dia e à noite. Senhor, será que eu vivi o teu reino? Você acordando, Senhor, eu quero viver o teu reino aqui. Eu quero proclamar o teu reino, porque eu pertenço ao teu reino. O Senhor me transportou para esse reino. E durante o dia, será que eu estou vivendo o reino de Deus? Nas minhas relações interpessoais, diante das situações que eu encontro dentro do meu coração, das lutas, nas guerras da mente que vem, né, diariamente. Essa deve ser a pergunta. E no final do dia, Senhor,
eu quero aqui colocar na minha vida. Por vezes eu saí do teu reino, por vezes eu flertei com o reino deste mundo, e quis construir meu próprio reino com a minha força do meu braço. Senhor, me perdoa, me ajuda a viver o teu reino mais intensamente, propositadamente, todos os dias da minha vida. E aqui nós vemos algo interessante nessa oração dominical, que é colocada aí no texto, né, em negrito na sua Bíblia, em que Lucas e Mateus trabalham. A gente conhece mais a Mateus, que a gente acha que é mais completa, mas Lucas, ele teve essa visão e o relato dessa oração, porque Lucas não andou com Jesus, né? Ele era médico, judeu, e ele então colheu informações a respeito de quem andou com Jesus e escreveu segundo os relatos daqueles que andaram com Jesus. E aqui ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, essa oração. Não é que está faltando, não é que Mateus está completo. É a observação de Lucas em relação a isso, e o texto é inspirado. A gente lê mais Mateus, né, no capítulo 6, versículos de 9 a 13, mas essa também é a oração que Jesus ensinou. Então, Lucas traz para nós essa uma oração, a oração que Jesus ensina a seus discípulos. E essa oração, ela tem um tema: venha o teu reino. Se eu fosse colocar o tema aqui dessa oração, eu ia colocar: venha o teu reino. Venha o teu reino. Em vez da oração dominical, eu ia colocar: venha o teu reino. Os irmãos sabem muito bem que os temas em negrito, eles não são inspirados, né? Isso aqui foi os teólogos, a sociedade brasileira de teologia, que colocou esses temas para facilitar, né? Então, nós podemos aqui, eu colocaria aqui: venha o teu reino. Jesus está falando a respeito do reino. Então, venha o teu reino. Há uma oração: venha o teu reino. Então, Lucas, aqui, ele diz a respeito dessa oração em que Jesus ensinou aos seus discípulos. É importante nós sabermos aqui o contexto anterior e posterior, para saber onde que está essa oração. Essa oração, ela está situada aqui entre os capítulos, então, 10, né, e 12. E, no contexto anterior, nós vemos aqui Jesus, no capítulo 10, falando a respeito de prioridades, dos versículos de 38 a 42. Ele, logo no contexto anterior, ele vai falar de Marta e Maria. Então, ele vai falar aqui de qual prioridade que deve ser vivida. Os irmãos sabem dessa história em que Jesus chega à casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, né, muito próxima de Jesus, e Marta está ali inquieta, arrumando a casa para que Jesus, então, pudesse ser bem atendido ali, e Maria aos pés de Jesus. E Marta, então, chama a atenção de Maria: Maria, vem me ajudar aqui, né? Porque eu estou arrumando as coisas, você está aí aos pés de Jesus. E Jesus vira para Maria e fala, Marta, e fala assim: Marta, Marta, por que você está inquieta? Maria escolheu a melhor parte. Maria entendeu o que era a prioridade. O que era a prioridade. Então, Jesus ensina aqui a respeito das prioridades, e logo ele entra no texto, falando sobre a prática da oração como prioridade da nossa vida. Interessante que a oração, ela nos ajuda e nos fortalece mediante as batalhas da nossa vida. A oração, ela fortalece a nossa fé, é a comunicação, é a conexão sem interferência na relação com Deus Pai, por meio de Jesus Cristo. É a melhor coisa que tem na nossa vida. Quando nós oramos, quando nós derramamos no nosso coração, seja ela em qualquer situação, a paz do Senhor reina sobre nós. Vem sobre nós. É enchido o nosso coração da paz do Senhor, da calmaria, da tranquilidade, mesmo em meio à guerra, mesmo você estando no olho do furacão. Quando você coloca o seu coração diante do Senhor e busca o Senhor, a paz enche o seu coração, enche a sua alma. E é isso que Jesus, então, ensina a respeito disso. Nós vamos trabalhar mais aqui. E o contexto posterior aqui, em que Jesus encara, no final do versículo 11, dos versículos 14 ao 28, Jesus, então, tem um momento de muita dificuldade, onde ele cura aqui um endemoniado mudo, e os fariseus, então, vão falar que foi por meio de Beelzebu, de Satanás, que Jesus fez essa cura. Olha só. E Jesus, então, passa por esse momento difícil, em que ele tem que confrontar ali os fariseus, para que eles entendam que Jesus é o Filho de Deus. E é ele que expulsa demônios
no nome dele. Ele tem poder para isso. Então nós vemos que Jesus passa por um momento difícil por causa da oração. O contexto posterior fala sobre isso. Então, a oração, ela, dentro desse contexto, entre o capítulo 10 aqui e dentro do capítulo 11, ela está envolvida por essas duas situações de prioridade. Quais são as prioridades da minha vida? E se eu dou prioridade para estar com Jesus por meio da oração, eu me fortaleço no Senhor. E quando vier o estresse, quando vier as crises, as adversidades, os temporais da vida, eu permaneço firme. É isso que quer dizer. Então o Pai Nosso é colocado e cravado, não é por acaso nesse momento. Por conta desse contexto anterior e posterior, nós entendemos que a oração é a chave. É a chave para nós vencermos, é a chave para nós termos paz, é a chave para nós, em meio a situações difíceis, ter sabedoria, porque em contato com o Senhor, a sabedoria ela vem do alto. Vem de quem? De Deus. Porque Ele é a fonte de sabedoria, Ele é a sabedoria. E na oração nós conseguimos isso. A oração, nós nos humilhamos diante do Senhor e reconhecemos que só Ele é o Senhor. E Jesus então vai ensinar aqui. Como é que se ora? Como é que se ora? Como que deve ser? Essa oração, ela nos norteia para falar com o Senhor. É um ensino de Jesus aqui aos seus discípulos. E é importante nós lembrarmos aqui que o Pai Nosso, ele não deve ser colocado como um mantra, ou como algo automático na nossa vida, como muitas pessoas fazem, ou como um amuleto. Usa o Pai Nosso como um amuleto, que do Pai Nosso vai sair um poder dali, sobrenatural. Não. O Pai Nosso, ele nos dá a direção. O Pai Nosso nos ensina o caminho que nós devemos andar, em Cristo. É isso que nós falamos aqui desde o início do culto. Nós aprendemos a andar no caminho. No Pai Nosso, então, nós vamos entender como alcançar o coração do Pai, como conectar o nosso coração com o coração do Pai. É isso que o Pai Nosso serve, e Ele nos ajuda, Ele baliza a nossa vida, para que a gente não venha se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecer com os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Pai Nosso é isso, e Jesus vai nos ensinar, nós vamos falar um pouco sobre isso, nesse salmo, nessa oração que Jesus então ensina. Primeiro ponto, nós devemos então cultivar a oração, Eu e você devemos cultivar a oração. E nós cultivamos a oração praticando a solitude, o tempo a sós com o Senhor. O tempo em que nós temos de intimidade, sem barulhos externos. Praticando a oração. Praticando, então, na solitude, o cultivo da oração. E aí o que o texto diz é que certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. É isso que o texto inicia aí no versículo 1. Jesus, de uma certa feita, ele estava orando em certo lugar. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Acompanhem comigo. Lucas 6, 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Olha que momento importante, a escolha dos 12. E o que Jesus faz? Aleatoriamente? Não. Ele vai buscar a direção do Pai, para escolher os 12 apóstolos, aqueles 12 homens que caminhariam com ele durante 3 anos, aos seus pés, ouvindo os seus ensinos, para que posteriormente eles pudessem transformar o mundo, sacudir o mundo. Foi isso que as pessoas viam aqueles homens, quando eles chegavam em lugares estratégicos, onde Deus mandava a eles. Esses aí são aqueles que colocaram o mundo de ponta cabeça. Foi para isso que Jesus os chamou, mas isso ele faz em oração. Ele busca ao Senhor em oração, em tempo de oração. Meus irmãos, quando a gente fala gastar tempo de oração, não é gastar tempo de oração, nós ganhamos tempo na oração. Nós ganhamos tempo. Você não gasta tempo na oração, não, meu irmão. Você ganha tempo.
que Deus molda o seu coração. Deus, Ele pesa o seu coração, o seu espírito, diante das situações, para que você venha tomar decisões corretas, para que você venha fazer tudo conforme a vontade do Senhor, não segundo a sua vontade. Por isso nós devemos cultivar a oração, nós devemos praticar em solitude o cultivo da oração. Jesus fazia isso o tempo todo. O tempo todo Jesus se retirava do meio da multidão. Jesus ia para os montes porque era o lugar que menos pessoas tinham, para ele ficar a sós com o Pai. Não é que o monte tem um poder sobrenatural, que as coisas acontecem no monte, não é isso, né? Como a ideia de alguns irmãos que a gente tem, meu irmão, porque a Bíblia fala, entra no teu quarto, fecha a porta e fala o que está no seu coração, eu vou ouvir e vou responder. Então, o lugar é um lugar secreto, é um lugar onde você está a sós com o Senhor, é isso que você tem que entender. Longe das crianças, longe do marido, longe da esposa, é aquele momento a sós com o Senhor. É nesse momento que nós precisamos, então, derramar o nosso coração, chorar diante do Senhor, colocar as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, os nossos temores, os nossos anseios, a nossa ansiedade, né, que vem e você fecha a porta do seu quarto, e você fala assim, Senhor, eu estou ansioso. Tranquiliza o meu coração. É nesses momentos que a oração é de suma importância. Então, cultive a oração. Orar não se resume a obter do Pai, mas desejar estar com o Pai. O desejo do nosso coração é estar com o Pai, não é somente ter as bênçãos do Pai, não é somente ter as mãos do Senhor, mas é ter a face, é ver a face do Senhor. Não é só para pedir, mas o desejo que você tem quando você ora é de estar com o Pai, da sua presença. É isso que o filho deve ter. É isso que nós, como discípulos e filhos de Deus, deve ter. É o desejo de estar com o Pai. Eu tenho saudade do Pai, eu tenho vontade de estar com o Pai. Por isso que eu gosto de orar. A oração é isso. A oração, ela tem esse teor, e ela deve ter esse teor na nossa vida. E nós devemos, então, ter um coração ensinável. Quando Jesus, então, termina de orar, um dos seus discípulos, aí no versículo 1, diz ainda, lhe pediu, Senhor, então ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha que interessante, esse discípulo, ele vira e fala assim, Senhor, ensina-me a orar. Me dá um coração ensinável. Humildade. Quarta-feira agora nós falamos no estudo bíblico a respeito da humildade, de ter um coração ensinável. E ter um coração ensinável é ter um coração humilde, porque o orgulhoso, ele não tem um coração ensinável. É você pedir a Deus, Deus, muda meu coração, transforma meu coração, me ajuda, me ensina. Eu sei muito pouco sobre o Senhor, eu quero saber mais. É isso, o Pai Nosso tem esse sentido. Nós vemos aqui, justamente antes de entrar no Pai Nosso, o desejo que nós devemos ter, um coração ensinável, um coração pronto a aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aberto para isso. Porque muitas vezes nós chegamos diante de Deus com o coração travado. Não, isso aí eu não vou mudar, isso aqui eu não abro mão, Deus. Desse jeito que o Senhor está falando, não, tem que ser do meu jeito. A gente entra assim na oração. A gente vive dessa forma, por isso que às vezes nem ora. Que Deus pode transformar o nosso coração, eu não quero isso. Eu quero deixar do jeito que está. É dessa forma, Senhor, que eu quero viver. Eu não quero aquilo que o Senhor tem para mim. E aqui nós aprendemos que nós devemos ter um coração ensinável. Um coração ensinável. E o cultivo da oração, ela deve ser o quê na nossa vida? Um hábito, não é algo esporádico. Eu oro só domingo na igreja. Ou de vez em quando, durante a semana, eu esqueci de orar. Faz 3 dias que eu não oro, gente. Não, a oração tem que ser um hábito. A oração tem que ser um hábito. Assim como você se alimenta, deve ser a sua oração. Deve ser a sua vida de oração. Porque é interessante que Jesus diz assim, olha, eu vou ensinar você a orar, né? No versículo 2, o que Jesus diz? Então, ele os ensinou, quando orardes, dizei. Olha que interessante, quando vocês orarem, quando é o quê? Uma prática. É uma prática. Vocês, destinatários, quando vocês orarem. Então, Jesus está falando aqui de hábito, de prática. Jesus está colocando aqui a situação de que vocês oram.
Vocês oram. Então, quando vocês orarem, ele vai falar, olha o que vocês têm que fazer. Pai nosso, Pai santificado seja o teu nome. Pai santificado seja o teu nome. Interessante que aqui o segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos é que nós devemos buscar, então, a agenda de Deus. A primeira coisa que é falado aqui, que Jesus diz, é Pai. Pai. E isso tem um peso na oração, de início. O que isso significa? Sintonia com o Pai. Sintonia com o Pai. Relacionamento com o Pai. Isso traz para nós, o relacionamento traz o quê? Confiança. Porque quando nós nos relacionamos com o Pai, isso traz para nós o quê? Confiança nele. O relacionamento vai trazer confiança com o Pai. Pode ter certeza disso. É diferente do ser humano, quando você vai relacionar com ele, você fala assim, isso aí eu não confio mesmo. Não. Conheci ele, isso aí não dá para confiar. Você ficou alguns minutos com ele, algumas horas, alguns dias, falou assim, infelizmente não dá para confiar nele, porque você conheceu. Agora, com Deus, é certeza de que quando você se relaciona com ele, quando você tem sintonia com ele, você vai confiar mais nele. É isso que significa. Então, nós vamos ter tranquilidade para viver os nossos dias na vida sem andar ansiosos, porque nós confiamos. Foi isso que nós dizemos. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 25, em que Jesus disse para que nós não viéssemos a andar ansiosos por coisa alguma, por aquilo que nós haveríamos de comer, ou de beber, ou de vestir. Quem que se preocupa com isso que Jesus fala? Os pagãos, aqueles que não temem ao Senhor, aqueles que não são discípulos de Jesus, aqueles que não amam ao Senhor. Esses têm que se preocupar. Eles se preocupam porque eles não conhecem Jesus. Mas eu e você que conhecemos a Jesus, nós não precisamos nos preocupar. Então, o antídoto para a ansiedade é o quê? A confiança em Jesus. E para eu confiar em Jesus, eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso ter tempo de oração, preciso ter leitura da palavra do Senhor, eu preciso congregar, e nisso eu vou conhecendo o Senhor, e com isso eu vou confiando mais nele. E aí a ansiedade não vai tomar conta do meu coração. Basta eu orar. Opa, peraí, meu coração está ansioso, deixa eu procurar aqui Jesus. Jesus tal, né? Rapidinho a ansiedade vai embora. Você não vai precisar do remedinho, não. Você vai precisar do Senhor, derramar o seu coração diante dele. Busque, então, a agenda de Deus o tempo todo. Porque o Pai, em sintonia com o Pai, também vai te trazer o quê? Libertação. Libertação de você mesmo. Libertação dos seus pecados. Daquilo que te assedia diariamente, constantemente. Porque a tentação ela vem todos os dias para nós. Não importa quem você seja. Não importa qual a sua condição social, qual o seu nível espiritual. A tentação vem para todos. Para todos. E quando então nós fomos tentados, em sintonia com o Pai, confiando nele, nós seremos libertos. Seremos libertos. Porque o Pai nos traz libertação. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Ele que nos liberta. Nós precisamos viver a verdade no mundo de mentira. Por que o mundo é de mentira? Porque o mundo jaz no maligno. E qual que é o nome do maligno? Uma das filiações que o nome dele é dado, o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Mas nós somos daqueles que vivem no reino, e um reino da verdade, que é Cristo. E aí, diante da verdade, nós então somos libertos para viver segundo a vontade do Senhor, não segundo a nossa vontade. E o texto continua, santificado seja o teu nome. Pai, santificado seja o teu nome. O que isso significa? Reverência. Reverência ao Pai. Respeito, honra. Aquele que está acima de todos. Hoje nós tratamos Deus de qualquer jeito. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas tratam ela de qualquer jeito. E a igreja tem tratado a Jesus como aquele qualquer, né? Como um amigo, né? Bate aí, Jesus, né? Não. Tem se perdido a reverência diante do Senhor. Tem perdido o respeito, a honra. Por isso que é santificado seja o teu nome. Seja reverente, tema ao Senhor. Tema ao Senhor de todo o seu coração. Quando você for pecar, você fala assim, espera aí, eu estou diante do Senhor.
O meu pai, eu não vou fazer isso contra ele, não. É o que José tinha quando ele estava diante da mulher de Potifar, e ele fala assim, não, eu não vou fazer isso, não. Pecaria, o que José usa para a mulher de Potifar? Pecaria eu contra Deus? E depois ele fala, pecaria eu contra o meu Senhor? Mas primeira coisa, ele se remete que eu vou pecar contra o meu Deus? De jeito nenhum, nem com o meu Senhor. Mas o primeiro nome que ele levanta é o nome de Deus. Olha só a intimidade, olha a relação de José com Deus. Olha a confiança que ele tinha nele, olha a reverência, o temor que ele tinha nele. É isso que nós devemos ter, o tempo todo. Não vou fazer falcatrua, não. Não vou falar disso do meu irmão, não. Não vou cometer isso com minha esposa, com meu esposo, com meu filho, com meu pai. Não, peraí, porque eu temo o Senhor, porque eu reverencio-lo, porque eu pertenço a Ele, eu fui chamado para a luz, eu tenho que viver na luz. E nós devemos fugir disso, fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Porque senão, meus irmãos, nós iremos cair e nós iremos envergonhar o nome de Cristo. Nós carregamos o nome de Cristo. Nós falamos hoje pela manhã, né? O noivo deu uma certidão para nós em que nós temos o seu sobrenome. Nós agora carregamos o nome de Cristo na nossa identidade. Nós devemos honrar o nome dele o tempo todo. E é isso que Jesus então ensina. Pai, santificado seja o teu nome. Santificado. Nós devemos parar de usar máscaras na nossa oração. Foi o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 5, quando ele diz, e quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. O que é hipócrita? Aqueles que usam aquela máscara. Já viu aquela máscara de teatro, aquela máscara branca? É essa palavra que Jesus está direcionando. Não coloque essas máscaras. Seja você. Aquilo que você fala é aquilo que você vive. É uma grande dificuldade que a gente tem, né? De falar aquilo que a gente vive ou viver aquilo que a gente fala. Vou melhorar aqui. Pregar o que a gente vive ou viver o que a gente prega. É isso que o discípulo deve fazer, constantemente. Aquilo que eu falo é aquilo que de fato eu faço. E aquilo que eu faço é aquilo que eu falo. Esse deve ser o caminho. Isso é reverência ao Pai. Isso é ter um coração sincero, transparente diante do Senhor. É a nossa luta. E nós devemos vencer isso. Nós devemos viver, ser transparentes, sinceros diante do Senhor. Santificado seja o teu nome. E ele continua o textão, venha o teu reino. Venha o teu reino. O que isso significa? É você abrir o seu coração para que Deus faça a obra. Quando você pede o reino de Deus, está dizendo, Senhor, eu não quero os meus reinos, eu não quero do meu jeito, eu não quero pensar dessa forma, eu não quero fazer da forma, eu quero fazer do jeito do Senhor, porque eu sei que se eu fizer do jeito do Senhor, vai dar certo. Quando você diz, venha o teu reino, você está falando para Deus, Deus, está aqui. O meu coração é teu, a minha vida é tua, faça do seu jeito. Eu não vou pôr a mão nisso. É o desejo que nós temos que a vontade do Senhor prevaleça. É o que diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É o Pai Nosso que Mateus relata. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É isso que nós precisamos com o discípulo de Jesus. Assim como a tua vontade é feita nos céus, eu quero que ela seja feita aqui na terra, na minha vida, na minha família, nas minhas relações, no meu caminhar. É isso que Jesus está ensinando aqui. Toma o seu lugar na minha vida. O controle é teu. Quando nós convertemos a Cristo, nós passamos o controle da nossa vida a Ele. É que não um controle remoto, né? Está aqui Jesus. Em casa tem briga de controle remoto, né? Quando está a família reunida, né? Muitas vezes a gente quer, na nossa vida, pegar o controle. Não, eu vou assistir a esse canal. É desse jeito. Não, a partir do momento que nós convertemos a Cristo, que nós pertencemos a Ele, o controle da nossa vida é Ele. Quem está na direção agora da nossa vida é Ele. E a gente fica do lado de Jesus lá, falando, não, Jesus, aqui, ó, vira ali à esquerda, né? A gente senta no banco do passageiro, mas a gente fica dando palpite para Jesus. Ô, Jesus, vira ali à esquerda. Não, parece que Jesus não sabe, né? Olha o sinal, Jesus, olha o sinal, tá. Jesus sabe o que faz na nossa vida ou não sabe?
Mas só que a gente tem receio, a gente tem insegurança. Por quê? A gente não conhece Jesus o suficiente para dizer, se está na mão de Jesus, eu confio plenamente nele, tranquilo. É que nem criança, né? Os nossos filhos, aí quem já teve filho pequeno, quem tem filho pequeno sabe, né? Que você não, a criança não chega, o Isaac não chega lá, o papai, o que a gente vai ter amanhã de almoço? Né? A gente se preocupa com isso. Porque ele sabe que o pai e a mãe dele vai dar de tudo, fazer de tudo para que o arroz, o pão vai estar ali na mesa, o almoço, a gente se vira. Ele não se preocupa, porque ele conhece os pais dele. E se ele conhece os pais dele, ele confia. Assim deve ser nós com Deus. Por isso que a gente precisa retornar a ser criança, né? É por isso que Jesus disse que o reino dos céus pertence às crianças. É nessa transparência da vida, do céu, do reino, que é interligado. A criança, ela olha para esse mundo, por outro prisma, né? Está tudo bem, está tudo tranquilo, né, criança? Eu comentei aqui, acho que semana passada, não sei, eu estava vendo uma reportagem da guerra lá na faixa de Gaza, e nós vemos aquela destruição, tudo ali arrebentado, aquele negócio cinza, ruim. Aí você vê lá as crianças aí brincando num balanço, um empurrando a outra, todo feliz, todo alegre, no meio daquele caos. Criança é assim. É desse jeito que a gente deve estar diante do Senhor, diante da vida. Pode estar tudo ruim, mas nós sabemos em quem nós confiamos. Por isso não precisa ter o seu coração entristecido. Se alegre no Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Seja como uma criança na presença do Senhor. Confie nele, conheça Ele, confie nele. Por isso é que Jesus está falando a respeito desse salmo, para que você então venha cultivar a oração, para que você venha saber quem Ele é, entregando o seu coração, buscando a agenda dele, não a sua agenda. Para que então, na agenda de Deus, você, diante de tudo que você está passando, você possa entregar a sua vida, abrir o seu coração para Ele realizar a agenda que Ele tem na sua vida, na sua vida. Jesus, Ele não vai arrombar a porta do seu coração, mesmo você sendo um cristão, para fazer aquilo que Ele quer fazer. Jesus é aquele que está à porta e bate, não é isso? Que diz lá Apocalipse 3:20, nós usamos esse texto para evangelismo, esse texto está falando, é um texto que Jesus está falando para a igreja em Éfeso, para cristãos. Então ele está falando para a igreja, para os discípulos dele, ó, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É isso que Jesus fala. Jesus está batendo a porta. Ele quer cear comigo, com você, ele quer ter intimidade. Ele quer que você ore, que você busque, que você o conheça mais. É isso que Ele está querendo. Ele não vai abrir e arrombar na pesada seu coração, mas com o amor que Ele tem, que é extravagante, um amor que não dá nem para a gente, é de tal maneira. Quando o texto lá em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira no hebraico não tem tradução, você sabia disso? Não tem tradução. Não existe tradução para de tal maneira. Não tem. É uma coisa que não dá nem para explicar o amor de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Por isso que ele usa tal maneira. É esse o amor por mim e por você. Esse amor extravagante. Esse amor imensurável. Que apesar dos nossos erros, ele vai lá e nos busca para perto dele. Foi o que ele fez desde com Adão, né? Ele não precisava nem chegar em Adão depois que Adão pecou. Ele já sabia que Adão tinha pecado, ele fala assim, o anjo, o Gabriel, Miguel, chama, dispensa lá Adão e Eva, que eu não quero nem papo com eles. Ele poderia ter feito isso. Mas o que ele faz? Adão, cadê você? Eu tive medo, por isso que eu me escondi. E tal. Ele vai ainda falar com Adão, né? Por causa do seu amor. É assim, a gente erra, quem vai atrás da gente? É Deus, é o Pai. A gente faz as coisas que, nossa, a gente olha assim, Deus, quem que vai atrás? Às vezes você se abandonar por todo mundo, mas quem que vai lá atrás? É Deus. Você é filho, Ele vai atrás. Vai, te ergue, coloca de pé, te ensina, te disciplina, porque Ele ama, porque Ele ama, porque Ele ama. Ele sabe de todos os nossos erros, todos os nossos pecados, mas é aquele que está à porta e bate.
Ô, Leib, estou aqui. E aí? Vamos conversar? Vamos falar? Eu quero, sentar à mesa com você. A mesa é algo muito específico na palavra do Senhor. Jesus, ele sempre estava na casa dos outros, à mesa, se alimentando, porque é um lugar de intimidade, é o lugar onde você está ali com a sua família, onde você se abre, onde você é você. É por isso que cozinha é o melhor lugar da casa, né? É a mesa que Jesus quer sentar, que Jesus quer trabalhar, que Jesus quer falar, que Jesus quer comunicar, que Jesus quer ensinar, que Jesus quer alimentar, porque Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida que desceu do céu para nos alimentar. Ele é a água viva para matar a nossa sede. É Ele, é Ele. Por isso, busque ao Senhor. Busque o teu reino, o teu reino. Santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mateus complementa com isso. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Quando o pão nosso de cada dia é dado a nós, isso quer dizer que é o Senhor gerindo a nossa vida. É a gestão bondosa de Deus para com a nossa vida. É o alimento, é o vestuário, é as necessidades, são os relacionamentos saudáveis, tranquilidade, habilidades pessoais, dádivas, autoridade. O pão nosso de cada dia é isso que Deus derrama sobre nossas vidas, todos os dias, nos mínimos detalhes, Isso é o quê? Bondade de Deus, para a minha vida e para a sua vida. O pão nosso de cada dia. E Davi falou que ele nunca viu um justo mendigar o pão. Quem é justo? É aquele que é justificado por Cristo. Só há justo aqueles que são justificados por Cristo. Nós somos justos porque fomos justificados por Cristo. Então o pão nosso de cada dia vai estar à nossa mesa. Todos os detalhes, por isso, meu irmão, não preocupa não. Descanse no Senhor. Confie nele. E o mais Ele falar, entrega o teu caminho a Ele. E o mais Ele falar, porque Ele tem pão todos os dias para nós. Não foi isso que Ele fez com o povo de Israel, o povo judeu, na saída do Egito? Tinha um maná todo dia lá, de manhã. E não era para guardar para outro dia, porque apodrecia. Olha só. Porque todo dia era provisão. Se eles guardavam, apodrecia. Então não se preocupe, meu irmão. O pão nosso de cada dia vai estar à mesa. Qual que é a necessidade? Deus vai suprir. Deus vai suprir toda a necessidade, minha e sua. Esse é o pão nosso de cada dia. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, que se deu naquela cruz por amor a mim e a você. Por isso, não temas. Não temas. Deixe o seu coração ser cuidado por Ele. Deixe o seu coração ser cuidado por Ele. Eu queria concluir com 2 perguntas. Em quais áreas da sua vida você tem dificuldade de deixar Deus ser Deus? Em qual área da sua vida você é resistente a abrir o seu coração para que a agenda, para que o Senhor se assente à vontade na vida, na mesa da sua vida, para Ele realizar aquilo que Ele tem para fazer na sua vida? Qual que é a dificuldade? Quais são as áreas que você tem dificuldade para isso? Ele conhece seu coração. Ele sabe do seu deitar, do seu levantar. Não tem como escapar, né? O salmista fala, né? Mesmo que eu arme a cama lá no mais profundo, ou num alto monte, não adianta. O salmista está dizendo lá, qualquer lugar que eu for, o Senhor vai estar presente. E nós vivemos diante do Senhor, o tempo todo. Qual é a área? Abre o seu coração e fala, Senhor, é essa daqui. Você não precisa ter vergonha do Senhor, que Ele já sabe. Ele conhece. A mim e você, por dentro e por fora. Então, qual que é a dificuldade? Para você abrir o seu coração para dizer, Senhor, isso aqui eu estou com dificuldade. Trabalha no meu coração. É isso que o Senhor quer da sua vida e da minha vida. Eu tenho dificuldade de abrir essa área. Trabalha. Talvez você nunca falou para o Senhor. Hoje é a oportunidade que você tem de falar, Senhor, trabalha nessa área, mexe aqui, está difícil. Não estou conseguindo. Está aberto para o Senhor fazer. Faça isso diante do Senhor. Coloque isso
diante do Senhor. Segundo, em quais áreas da sua vida você tem dificuldade de confiar na bondade de Deus? Quais áreas? E você dizer assim, não, Deus é bom nessa área. Deus, eu não confio na bondade de Deus nessa área. Eu preciso tomar as rédeas. Eu preciso fazer do meu jeito. Qual área que ainda você está insistindo com Deus em tomar conta? Apresente para Ele. Apresente para Ele. Porque Ele é o pão nosso de cada dia, que alimenta a nossa alma, que sacia a nossa sede. Ele é a água viva. Coloque seu coração diante do Senhor. Apresente sua vida agora. Derrame seu coração diante dEle. Quais são as áreas? Quais são as áreas em que você tem dificuldade de Deus trabalhar? E quais são as áreas em que você tem dificuldade de confiar na bondade de Deus? Apresente ela diante do Senhor.